Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 7 de julho do ano da graça de 2021, vamos dar continuidade à leitura do conto de Cândido de Figueiredo, Drama na Aldeia. Já fizemos, nos 2 dias anteriores, 2 leituras, 2 episódios do mesmo conto, e vamos hoje então para a terceira parte. Eventualmente, hoje não chegaremos ao fim da história. Se isso não acontecer, dependendo também, há aqui ainda algumas páginas de leitura pela frente, se isso não acontecer, acabaremos amanhã. Portanto, vamos então dar continuidade à leitura de ontem. Portanto, só fazendo aqui uma pequena resenha, uma pequena síntese do que aconteceu ontem no episódio de ontem. Portanto, havia de facto uma grande animosidade entre o Pimenta e o Manuel João e a família do Manuel João, que eram os Figueiredos da Ínsua, que eram antecessores, que eram familiares de Cândido de Figueiredo e que teriam vivido mais ou menos 100 anos antes de Cândido de Figueiredo. Portanto, havia aqui uma animosidade muito grande que já resultava de problemas antigos, nomeadamente à data do casamento do Figueiredo, pai do Manuel João, com a sua mãe, que era pretendida pelo Pimenta, que queria casar com essa senhora por forma também a deitar mão dos bens do padre Alexandrino de Ferreiros. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias. Entretanto, depois, o Manuel João, filho do Figueiredo, apaixona-se por Genoveva, a filha do Pimenta. Entretanto, o Pimenta, sempre em tom acusador, não permite que a filha se aproxime do Manuel João. Houve, inclusivamente, uma tentativa de homicídio por parte de Manuel João, por parte do Pimenta, relativamente ao criado de Manuel João, e, entretanto, vendo que, de facto, as coisas não poderiam ir por aí, até porque o Manuel João estaria e sabia que o Pimenta tentou matar o seu criado e que o podia levar à justiça, Pimenta optou por ter outra estratégia, que foi de tentar acalmar as coisas e tentar pacificar a situação, dando a entender ao Manuel João e à sua filha Genoveva que de facto queria paz e que, já que ela o amava, a filha amava o Manuel João, estaria na disposição de dar a bênção a essa relação. Estávamos assim ontem e, entretanto, na sequência dessa tomada de posição e dessa estratégia que, entretanto, o Pimenta tinha adotado, disse à sua filha para convidar Manuel João para um jantar em sua casa. Pronto, e é isso que hoje vamos aqui dar nota. Passemos então à leitura. No dia seguinte, à boquinha da noite, já Manuel João tomava o caminho da Vila José e, cheio de alvoroço, subiu a encosta da casa do Pimenta. Este já o esperava. Minutos depois, sentavam-se familiarmente à lareira os 3 Pimentas, a filha e o futuro genro. O outono corria fresco e era agradável ao lume. Sobre a mesa corrediça, presa de um lado à parede, junto da chaminé e erguida perpendicularmente, baixava à posição horizontal sobre 2 pernas movediças na hora da refeição. Enquanto uma criada, a moça como se diz nas beiras, servia o caldo verde e o presunto frito com ovos, os comensais conversavam alegremente. Desculpe, sem cerimónia, dizia o Pimenta. Isto a bem dizer, é tudo família. Ora essa, não há que desculpar, há que agradecer. Vamos lá que vocês sempre supuseram que os meus rigores fossem até mais longe, mas eu tinha alguma razão. Não gosto de arcas encoiradas. Para que demónio haviam vocês de namorar às ocultas? Não tinham impedimentos da igreja. Um e outro têm meios para criar família. Querem-se bem. Para que demónio servia ao mistério? Era melhor que Manuel viesse logo ter comigo, expor e combinar. Provavelmente, da minha parte, não havia grande oposição ao consórcio.
É verdade que vosso Messê, meu futuro genro, é de uma família com quem não me tenho ligado muito. Reconheço, porém, que os da Ribeira são boa gente e não me desonra que se ligue com eles. Já vê que não receberia mal o pedido da mão de minha filha. Receava sempre, e deixe-me dizer-lhe que todo, perfeitamente tranquilo e feliz, só me julgarei no dia da boda, que ainda não sabemos quando será. Da minha parte, e por minha vontade, pode ser hoje. Estas coisas não devem esfriar. Caldo requentado faz mal ao estômago. Portanto, é tratar da papelada e mãos à obra. Que eu devia castigá-los, com essa pirraçazinha qualquer, em paga das pirraças que me pregaram. Pirraças, disse o Manuel da Ribeira. Então não é pirraça uma pessoa estar deitada na sua cama e assaltarem à falsa fé o quintal, a casa e eu sei lá? Rapaziada, Sr. António. Mas rapaziada que mostra muita coragem, lá isso mostra. O que eu não sei é como vosso Messê teve a habilidade de saltar cá para cima sem escada. Ora, não me custou nada. Quando quero subir a uma árvore, não preciso de me abraçar a ela. Deito o sacho a uma pola, finco os pés no tronco e subo como um pássaro. Foi o que fiz. Quando senti abrir a porta do quintal, alcancei com o sacho a prancha dos balaústres, finquei os pés no pilar e num instante achei-me na varanda. E com o luar que fazia, era caça apanhada. Isto, rapazes. Vá contando. E depois, quando a manhã ia rompendo e como o quintal estava guardado, saí do outro lado por onde hoje entrei. Eu bem ouvi o ferrolho, seu brejeiro. Ora, muito me conta. Então quando é que começa a tratar dos papéis? Amanhã mesmo, é claro, pois não se descuide. Já por isso rosna e eu não gosto de que gente minha ande nas bocas do mundo. Tem razão. Parecia outro António Pimenta. Na opinião dos noivos, o mais delicioso e opíparo banquete não valeria aquela ceia frugal adubada da mais expansiva e afetuosa alegria. Mais que o vinho da Cantra, embriagavam Manuel João e os olhos de Genoveva, radiantes, úmidos e amorosos. Para os dois, era talvez o primeiro dia de uma completa felicidade, o alvorecer e o antegozo de uma inegável bem-aventurança. Era já noite velha quando Manuel João se recolheu à ribeira. No resto da noite dormiu pouco e sonhou muito, e já o sol ia alto quando, despertado daquele torpor, almoçou à pressa 2 barbos fritos e pôs-se a caminho da Lagiosa, cujo abade havia de passar-lhe certidão de uns assentos de batismo e de casamento. O abade estava, porém, assistindo a umas exéquias em Silgueiros e só regressou à tarde, passando então as certidões. Manuel João partiu da Lagiosa pela Ponte Pedrinha para a residência do vigário Martins, de Lobão, que na qualidade de pároco dos Noventes era quem celebraria o casamento. À noite já estava no paço do casal, em casa do vigário, e só quando saiu é que se lembrou que ainda não tinha jantado. Como a ribeira era longe, quase meia légua das antigas, e a casa do seu avô cirurgião ficava a 2 passos, aproveitou o ensejo para participar ao velho a proximidade da boda e tomar algum alimento que já o estômago lhe dava horas. À saída da residência, passava com o seu rebanho o ovelheiro da ribeira. Diz lá em casa que se eu me demorar à noite não esperem, vou cear com o avô e talvez durma em casa dele, disse Manuel João. António Pimenta, reunindo-se aos 3 homens que, escondidos, haviam escutado na véspera as confissões do Manuel João, seguiu com eles a estrada do Quinto, dirigiu-se à ermida de São Simão, atravessou o Pinhal do Édrimo e às 8 horas estava em casa do juiz de fora, na cabeça da comarca em Tondela. O Pimenta ia fazer a participação de vários crimes cometidos por Manuel João e requerer devassa, para o que apresentava 3 testemunhas idóneas. O requerimento foi deferido, lavrou-se o auto de inquirição e ficou demonstrado que Manuel João de Figueiredo, solteiro, lavrador e proprietário residente na Póvoa da Ribeira, freguesia de Lobão, na comarca de Tondela, escalara de noite o muro do quintal do Cachoso, que na mesma noite entrara furtivamente na casa em que o Cachoso habita com o fim de atentar contra a honra de Genoveva Pimenta, filha do dono da casa e menor de 25 anos, que de facto entrara no quarto da dita Genoveva, fechando-se com ela durante muitas horas até romper a madrugada, e que as ofensas à propriedade e à honra obrigam a prisão e degredo. Nesse mesmo dia, à noite, um troço de meirinhos e cabos de segurança dirigia-se, sob as indicações de António Pimenta, pelos Carvalhais e outros sítios ermos, à casa da Ribeira e cercava, aguardando a manhã para realizar a captura do criminoso.
O Francisco José de Figueiredo, o dono da casa, deu conta daquele aparato de justiças e, sem poder explicar tudo, entreviu que dele nada quereriam e que o irmão, se não tivesse cometido algumas rapaziadas que pusesse as justiças em movimento, era procurado, segundo os costumes do tempo, para ir reforçar algum regimento de Dom Miguel. Em todo o caso, era preciso empenhar algum esforço para o salvar. Felizmente, Manuel João não estava em casa, ficara com o avô do casal. A dificuldade seria avisá-lo. Um emissário que saísse àquela hora da casa da Ribeira levantaria suspeitas e seria talvez detido. Francisco de Figueiredo pensou em resolver pôr em prática um recurso. Como o corral dos bois ficava a 40 ou 50 varas da casa de habitação e como é natural distribuir-se à noite a ração da palha ou de erva aos bois, o Francisco da Ribeira desceu ao alpendre da casa, sobraçou um feixe de erva e 2 faixas de palha. Abriu a porta do pátio, como que ignorando o cerco da casa. Deu 2 passos e parou fingindo surpresa com a presença das justiças. Não é esse, disse alguém entre os meirinhos. Não é esse, disse alguém entre os meirinhos, embuçado em largo capote. Tem que fazer fora de casa? Perguntou contudo um meirinho ao Figueiredo. Não tenho, vou apenas levar a ração aos bois ali ao curral. Então passou. Entrou no curral, subiu à manjedoura, destelhou o teto, partiu uma ripa que ligava 2 caibros e, saindo pela abertura do telhado, desceu atrás do curral e desapareceu nos carvalhedos da encosta. Quando chegou esbaforido à casa do avô, o irmão dormia tranquilamente. Despertando, disse-lhe o Francisco: foge que te procuram as justiças de Tondela. Manuel João, surpreendido e contrariado, viu que não era tempo para conjecturas e discussões, recebeu do irmão e do avô alguns pintos, fez abundante farnel e, antes que alvorecesse, amanhã, tomou o caminho das Cabecinhas e foi andando para os lados do Caramulo. Em Vila José e em toda a freguesia, correu logo voz de que o Manuel da Ribeira andava a monte e de que contra ele corria uma devassa. Não constava, porém, o motivo da devassa. Eram alguns soalheiros, presumia-se, que fosse questão de recrutamento. Noutros, aventava-se que, embora Manuel João fosse realista, haveria intriga política para lhe sequestrarem os bens, que valiam alguns 1000 cruzados, e ninguém sabia do seu paradeiro. Manuel João fora esconder-se na abadia do Guardão, que fica à meia encosta do Caramulo. O abade, bom homem, era parente, ainda que afastado, da família da Ribeira e recebera carinhosamente o fugitivo. Repugnava-lhe o recrutamento a cordel e supunha que o parente não teria outro crime além de fugir ao serviço militar. A presença, porém, do Manuel da Ribeira não passou inteiramente despercebida aos vizinhos do abade e este começou a intimidar-se com o acolhimento que dera ao foragido. Significou-lhe os seus receios e resolveu que Manuel João fugisse para fora da comarca. Para isso, porém, eram precisos recursos bastantes a um omísio indefinido. Mas Manuel João não se arriscava a ir à Ribeira, cujas vizinhanças deveriam estar vigiadas, nem tinha emissário de absoluta confiança. Quis o acaso que passasse pelo Guardão e descansasse em casa do abade um vizinho e antigo amigo de sua casa, José de Oliveira de Vila José. Vinha-se da Águeda, onde procedera a investigações para denunciar uns malhados em Tondela. Vivia destas denúncias, mas gozava de confiança das famílias realistas, e os da Ribeira eram realistas. Manuel João apareceu-lhe e confessou-lhe o aperto da sua situação. Precisava de pelo menos 40 moedas, com urgência, e como o irmão não as teria em casa antes das colheitas e nem convinha que ele erguesse suspeições, andando a contrair empréstimos que não se podiam justificar. Julgava preferível encarregar-se disso um estranho, mas amigo, que mediante a deriva retribuição, obtivesse em qualquer parte, com todas as garantias possíveis, o empréstimo de 40 moedas. Pelas suas relações e conhecimentos, José de Oliveira devia estar nesse caso. O Oliveira aceitou, combinando-se as condições e garantias, bem como o local em que ele deveria fazer a entrega do dinheiro a Manuel João. Na impossibilidade de fazer a escritura ou o documento autenticado, escreveu uma folha de papel ordinário a seguinte declaração que consta: ao senhor, confesso eu, Manuel João de Figueiredo, solteiro de maior idade, proprietário em Lobão, que sou devedor da quantia de 40 moedas que ele me emprestou em metal corrente, ao juro de 5%, e que pagarei logo que retome a administração de meus bens. Para melhor segurança e garantia desta dívida, o meu credor, desde o próximo São Miguel em diante, pode administrar os meus bens como próprios, cobrando o respectivo juro e reservando as contas finais, para quando eu, em pleno gozo dos meus direitos, possa liquidá-los e desempenhar-me da presente obrigação. Como testemunhas, assinaram o documento as pessoas presentes, que eram o abade do Guardão e José Oliveira,
Este recebeu o documento, declarou que pela sua urgência aceitava apenas 2 moedas e, no caso de obter o empréstimo, como esperava, obrigava-se a entregar o dinheiro ao mutuário no dia da Feira do Campo, à beira da charneca que se estendia para os lados do Santiago de Besteiros. Senhor daquele precioso documento, José Oliveira curou de o fazer render em proveito próprio. Procurou alguns usurários, conhecidos como tais, todos eles achavam o documento ilegal por falta de autenticidade e por não ter escritura pública. José de Oliveira não descuruçoou. Ocorreu-lhe que António Pimenta talvez não desprezasse o ensejo de ferir os da Ribeira, entrando-lhe na administração de alguns bens. Efetivamente, o Pimenta não recebeu mal a proposta. O Oliveira pretendia gratificação avultada e imediata de 5 moedas pelo menos. Neste ponto, António Pimenta oferecia algumas dúvidas e disse ao Oliveira que ia pensar e daria a resposta. O Pimenta pensou e respondeu que em vez de 5 moedas o Oliveira teria 10, mas que em troca do documento levaria ao Manuel João não as 40 moedas do contrato, mas alguns agentes da Justiça de Tondela. O Manuel João não viria depois pedir contas ao Oliveira e, quando as pedisse, era fácil declinar responsabilidades, alegando que foi espiado. E não lhe deixaram fazer a entrega do dinheiro. O Arranzel seduziu o Oliveira, homem ambicioso e de consciência fácil. O documento passou para as mãos do Pimenta, que tratou de informar a Justiça sobre os meios de capturar o fugitivo. No dia da Feira do Campo, José de Oliveira, junto à charneca de Santiago, esperava, ao cair da noite, que Manuel João aparecesse para simular a entrega das 40 moedas. De facto, o fugitivo não se demorou. Impaciente por haver às mãos os recursos que esperava, abeirou-se do Oliveira, que o recebeu prazenteiro. Cá temos a continha, mas sente-se um pouco, descanse. Há por lá muitas novidades na terra e vosso Messê deve querer sabê-las. Manuel João ia sentar-se no cairel de um covão, quando da charneca irromperam 10 cabos de segurança e um meirinho que desarmam Manuel João, dando-lhe voz de preso. Isto seria voz de prisão, penso eu, levará aqui uma gralha. Oliveira, fingindo surpresa e medo, desapareceu. Os cabos de segurança algemaram Manuel João e conduziram-no à cadeia de Tondela. Poucas semanas depois, Manuel João de Figueiredo era julgado e condenado a degredo para a África Ocidental. Parece que morreu em Moçambique antes de cumprir a pena. É certo que na sua terra ninguém mais teve notícias dele. António Pimenta, na qualidade de credor, entrou na administração dos bens do degradado. Francisco de Figueiredo, irmão do condenado e homem de uma extraordinária timidez e indolência, não opôs a menor dificuldade ao intruso, cujos herdeiros prosseguiram pacificamente na posse daqueles bens. Em 1864, um sobrinho do degradado e pai do autor destas linhas tentou ainda uma ação de reivindicação. Era tarde demais. A prescrição aproveitara aos possuidores. O atual representante de António Pimenta, que vive na Vila José e que, não obstante as tradições da família, é um homem de bem. Sirva-lhe esta confissão espontânea de lenitivo, apesar de ver o nome do seu ascendente envolvido num drama escuro em que prevalece a perseguição odiosa, a cobardia e a infâmia. Nota do autor deste tomo. Portanto, isto é agora uma nota do autor de Francisco de Gouveia, que encerra assim esta crónica e este conto. Incluo esta crónica narrativa neste livro sobre Leão da Beira apenas e só pelo facto de conter a descrição de uma zona da freguesia que ainda hoje existe. A cena passa-se na ínsua e ermida de Nossa Senhora do Crasto, Fonte da Vinha, Vila José, e até na casa muito bem descrita ainda existe. E até a casa muito bem descrita ainda existe. Os factos históricos e a situação no tempo também justificam a inclusão. Por outro lado, a obra, cujo mérito é todo do nosso conterrâneo Cano de Figueiredo, é quase desconhecida na freguesia e, por esse motivo, precisa de ser divulgada. Fala em nomes como o Pimenta, que julgo não haver atualmente ninguém com este apelido. Fala num Antunes, que diz ser descendente. Fala num Manuel Joaquim de Carvalho, que casou com uma mulher nova, Ana Cortideira de Vila José, e que, a ser verdade, o que conta Cano de Figueiredo, foi pai aos 90 anos, sendo assim o campeão da potência. Muito bem, portanto, chegámos ao fim. Eu, afinal, estava convencido que daria para mais um dia de leitura. Pronto, este conto fica aqui, fica contado, passe o plenário, este conto fica contado em três episódios. É um conto maravilhoso, é uma história fantástica, uma história que aconteceu de facto.
é verdadeira, é real e que se passou com familiares, uma parte, portanto, um dos lados da história, portanto, os Figueiredos da Ínsua eram familiares, não é? Eram antepassados de Cândido Figueiredo. E ele conhecia esta história, com certeza, não é? Pela informação e pela boca dos seus familiares mais velhos que lhe contaram, e ele depois resolveu pôr em livro. Então é assim, hoje vamos ficar por aqui. Amanhã ainda não sei qual vai ser o programa das festas. Vamos continuar com certeza a dar nota e a divulgar factos, a divulgar situações relativos a Leão da Beira, e nesse sentido vamos continuar a fazer algumas gravações diárias. Então, muito bom dia, um bom resto de semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.